Bom dia, pessoal. Hoje é 14 de dezembro de 2021 e este é o vídeo 63. O assunto de hoje é o melhor da igreja. Há 15 dias atrás eu não pude gravar o vídeo, eu peço desculpas. Eu fiz algumas viagens, né? Então estava fora aqui do meu domicílio, mas agora já estamos de volta. Então nós vamos seguir este roteiro aqui, fazer uma introdução, falar sobre a fé, o amor, a esperança e partir para a conclusão. Então o nosso estudo de hoje está baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Tá? A igreja dos Tessalonicenses estava experimentando o que a igreja tem de melhor, conforme o depoimento de Paulo aqui neste trecho. Então diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Esse livro, essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita por volta do ano 54 depois de Cristo. Então aqui eu grifei 3 palavras-chave. Então, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então, fé está aqui, é uma das palavras-chave que eu grifei. Do trabalho de amor. Então, amor. E da firmeza da vossa esperança. Mais uma aqui, Então, eu coloquei que o melhor da igreja é a fé, o amor e a esperança em Cristo. Tirando aqui deste versículo aqui. O versículo 3 do capítulo 1. Então, você pode, se quiser, dar outro nome, mas eu achei esse nome muito bom. O melhor da igreja, que é a fé em Cristo, o amor em Cristo e a esperança em Cristo. Então, aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, regozija-se pelo zelo e firmeza dos Tessalonicenses, que eram perseverantes em meio à adversidade. A gente vê aqui no versículo 6 que estavam passando dificuldade, E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com alegria do Espírito Santo. Então, receberam a palavra, em meio a muita aflição, é o que diz aqui. Então, apesar de ter apenas 6 meses de fundação, aquela igreja destacava-se pelo bom exemplo que dava, especialmente no tocante à fé, ao amor e à esperança, que é a razão do seu sucesso. Paulo permaneceu nessa igreja cerca de 3 semanas apenas, ou seja, 3 shabates. Depois seguiu para Bereia, Atenas e Corinto, devido às perseguições. Eles estavam sendo perseguidos e ele teve então que sair correndo. Essas outras cidades aqui, todas ficam na atual Grécia. Então a igreja dos Tessalonicenses surgiu como fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo em companhia de Silas e Timóteo, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Tem uma outra versão, chama Silas de Silvano, é a mesma coisa, tá? Silvano e Silas é o mesmo personagem. A cidade de Tessalônica, atualmente Salônica, fica na Grécia. Ela foi fundada no ano 315 a.C., pelos povos da Macedônia. Eu coloquei aqui um mapa, toda a região da Macedônia. Tessalônica fica aqui, Aqui fica Bereia, Paulo foi para lá. Aqui fica Atenas, que é a capital da Grécia. E daqui para baixo é a Grécia. Aqui está o mar Egeu, tá? Corinto, isso aqui tudo faz parte da Grécia. Então vamos falar então da primeira palavra-chave que eu grifei. Lá na Bíblia do Dr. Scofield, ele chama a obra da fé. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3a. A obra da fé. E o Dr. Scofield diz o seguinte: é deixar os ídolos e converter-se a Deus. Eles tinham muitos ídolos, era uma cidade muito pagã. Esta fé genuína deve ser baseada na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1,8. Era uma igreja avivada. 1 Tessalonicenses 1,7. Olha o que Paulo disse aqui, De sorte que vos tornastes modelo
para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, ou seja, toda aquela região da Grécia e para o norte da Grécia. Então, era uma igreja avivada. O verdadeiro avivamento tem durabilidade e notoriedade, caso contrário é apenas fogo de palha. Aquele movimento, né, que vem e tal, taca fogo na igreja, depois vai embora, né, a pessoa, o missionário, o evangelista vai embora, e a igreja volta à frieza. Vejamos o que diz Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, olha só, aviva, vem de avivamento, né? No meio dos anos. Então, não para durar um dia, numa semana, é para durar muitos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Então, o que é que eu disse aqui? Eu disse aqui, ó, o verdadeiro avivamento tem durabilidade e notoriedade. Ele tem que se tornar notório. A melhor definição de fé encontra-se em Hebreus, capítulo 11. O primeiro versículo diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é confiar na lealdade de alguém. Quando eu falei sobre... Foi ilusão de ótica, né? Eu falei sobre o piloto, que ele confia nas ordens, nas instruções do controlador de voo, que está lá na torre de controle. Ele tem que confiar, mesmo sem conhecer, ele tem que confiar. Então, precisamos de confiança absoluta em tudo que Deus nos tem revelado. Principalmente por tratar-se de Deus. Então, o que Deus fala é verdade. Os heróis da Bíblia agiram por fé. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José. Abraão, por exemplo, que é um modelo de fé, Abraão obedeceu por fé. Quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu único filho, Isaac, ele não hesitou, ele levou, subiu o monte. E na hora H, a gente já viu isso, né? Deus providenciou um carneiro, então não precisou sacrificar o seu filho, mas ali Deus testou a fé de Abraão. E pela fé, a gente crê que Abraão sabia que Deus iria ressuscitar o seu filho, ou que iria providenciar um substituto. O fato é que ele obedeceu por fé e é considerado, né, o pai da fé. Olha o que diz em 1 João 5,4. Primeira carta de João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que a gente conclui? Que a arma da conquista é a nossa fé. Então, nós temos que ter fé em Deus, uma fé genuína em Deus. Quando a igreja crê, ou seja, quando a igreja tem fé, então, quando a igreja crê em milagres, eles acontecem. Aqui eu citei um trecho aqui, ó. Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele e o Senhor fez milagre. A gente não vai ler aqui, porque é um trecho longo, mas está no livro de Atos, capítulo 12, versos de 5 a 9, né? Que Paulo estava preso na prisão, a igreja orava, veio o anjo do Senhor e libertou Pedro. Vamos falar agora do amor, que é a segunda palavra-chave. Então, a abnegação do amor, na versão lá da Bíblia do Scofield, mas aqui na Bíblia que eu tenho aqui fala do trabalho do amor, é 1:3. Lembrando, não sei se você sabe, da obra da vossa fé e do trabalho do amor. Então, do trabalho do amor. É servir o Deus vivo e verdadeiro, segundo, né, o Dr. Scofield. Paulo exaltava o amor que os crentes demonstravam uns com os outros. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 12. Eles amavam os antigos na fé, tá? E também uns com os outros. Então, por exemplo, como que eu sirvo a Deus? Como que eu demonstro meu amor a Deus? Servindo ao próximo. Porque Deus não precisa, eu já até falei isso aqui, Deus não precisa que eu leve até ele um copo d'água, que eu leve um prato de comida, porque ele está lá no céu, eu estou aqui. Mas eu fazendo ao próximo, estou fazendo a Deus. Então, como que eu sirvo a Deus servindo ao próximo? Tá? A definição ou a descrição do amor encontra-se em 1 Coríntios capítulo 13, os versos de 4 a 7. É muito conhecido. Estes versículos descrevem o amor divino através de nós. Quando fala amor divino, amor ágape, o amor de Deus em nós.
Então temos que praticar este amor. O amor é maior do que a fé e a esperança. Paulo fala isso. O amor é tão importante que Paulo enfatiza que ter dons espirituais sem amor de nada adianta. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Então todo crente deve esforçar-se para crescer e praticar esse tipo de amor. Terceira palavra-chave é esperança. Então vamos ver aqui, ó. 1 Tessalonicenses 1, 3c. A firmeza da esperança. Eu vou ler aqui de novo, né? Esse versículo 3. Aqui, ó. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, a firmeza da esperança é aguardar dos céus a seu Filho, segundo também o Dr. Scofield. Eu peguei lá da rodapé da Bíblia de Scofield. Então, Paulo destaca a esperança dos crentes de Tessalônica que deixaram os pecados e serviu ao Deus vivo e esperava a segunda vinda de Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, esperança diz respeito ao futuro. Nunca a esperança fala do passado, nem do presente, mas a esperança se refere ao futuro. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 24 e 25, diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja, aquilo que eu vejo não estou mais esperando. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, quando se fala de esperança, estamos referindo ao futuro. Então, a nossa esperança deve estar firmada na vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Isso aqui está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Quando eu falei sobre o arrebatamento da igreja, eu frisei bem essa parte aqui, né? Que estamos aguardando Jesus que vem até as nuvens para buscar a sua igreja. Aqui, ó. Buscar a sua igreja, que aguarda a reunião com os amados que partiram antes. Então, os tessalonicenses exercitavam sua esperança na volta do Senhor e o esperavam em vida física. Eles estavam esperando que Jesus voltasse ainda naquele período que eles estavam ali vivos. Mas se alguém entre eles morria, ou seja, alguém ali na cidade de Tessalônica morria, ficavam desesperados porque criam que esse não teria parte na vinda do Senhor. Então eles eram novos convertidos, não sabiam quase nada a respeito da volta de Cristo. Aí Paulo escreveu esta epístola aos recém-convertidos para elucidar certas doutrinas, principalmente sobre a situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. E quando eu falei sobre arrebatamento, eu falei o seguinte, que quando Cristo voltar, quando Deus der a ordem para vir buscar a igreja, ele vem até as nuvens, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorioso. Aí vamos encontrar com eles lá nas nuvens e seguiremos com Cristo. Então, a esperança é uma âncora para o crente através da Bíblia. Olha só, Hebreus 6, 18 a 20. Então, a esperança é uma âncora para o crente. Para que por duas coisas imutáveis, ou seja, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora, ou seja, temos a esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é o seguinte, antigamente no templo, o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, que foi formado por Herodes, havia um véu. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer o sacrifício por si e pela nação. Mas aqui diz que Jesus, como precursor, entrou por nós. Então, com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. A âncora tem uma função de segurar uma embarcação. Então, você vê um navio, quando ele
para lá no alto mar e jogo a âncora tem a função de segurar. Interessante que a âncora é pequena, é lógico que são várias âncoras, mas segura uma embarcação enorme. A esperança em Cristo é quem segura o crente na igreja, ou na obra do Senhor. O crente que não tem esperança está desviado, ou seja, é um crente sem âncora, que é levado para um lado para o outro. Tá? Qualquer vento o leva. Então, concluindo esse pequeno estudo, sigamos o exemplo dos nossos irmãos de Tessalônica, praticando de forma genuína a fé em Cristo Jesus, o amor, praticando o amor uns para com os outros, ajudando nossos irmãos, que é assim que nós amamos a Deus, é amando nossos irmãos, e a esperança em Cristo Jesus, ou seja, a esperança na volta de Cristo, na esperança de que Cristo um dia virá buscar a igreja. Então aqui está o modelo da igreja que Cristo espera encontrar. Uma igreja zelosa, firme e avivada. Então, sempre procurando estar sendo avivado, nunca esfriando na fé, nunca nos desviando dos caminhos do Senhor. Então, esse foi um pequeno estudo que eu trouxe hoje, que eu nomeei de o melhor da igreja, que é a fé, o amor e a esperança em Cristo Jesus. Então, se você gostou, deixe o seu like. Para ver este vídeo e outros, é só ir no YouTube, digita o meu nome, Joel Martins da Silva, SJC. E se quiser um vídeo específico, por exemplo, vídeo 08, é só digitar 08 depois do SJC. Aí você lá vai ter os 63 vídeos, incluindo este aqui. Então, para terminar, eu quero aproveitar e desejar, já que hoje é 14 de dezembro, né? Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Natal muito abençoado e um ano novo repleto das mais ricas bênçãos dos céus. Então, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.